Livro de Romanos, capítulo de número 7. Vou esperar todos vocês abrirem. Quando vocês encontrarem o capítulo 7 de Romanos, vão até o versículo de número 15. Creio que Deus tem grandes coisas para falar conosco nessa noite. Todos encontraram? Amém? Tem alguém ainda que não encontrou? Levante a mão. Todo mundo encontrou, né? Diz assim: eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso... 15. Romanos 7, 15. Eu falei outro... Foi só o Danilo que entendeu errado ou todo mundo... Ah, só o Danilo, então... Tudo bem, estou perdoado, né? Você encontrou aí, Dan? Paramos no versículo de número... Vou começar do 16 agora, tá? Se faço o que não quero, isso prova que reconheço o que a lei diz, o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isso é, na minha natureza humana. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois eu faço o bem, pois o bem que faço... Calma aí que eu me perdi aqui, gente. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero é o que eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquilo que é a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei e do pecado, que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. Amém? Pode se sentar. Vou pedir que você curve a sua cabeça, só por uns minutinhos. Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, o teu direcionamento, que o teu Espírito Santo possa conduzir, Senhor, a minha fala a partir de agora, que eu possa, Senhor, expressar aquilo que o Senhor deseja tanto falar com a tua igreja nessa noite, de uma maneira clara e compreensiva para todos. Deus, essa palavra não é minha, ela é sua, Pai. E eu rogo a Ti, ó Deus, que agora tudo que vier de mim possa, Senhor, se diminuir para que o Senhor cresça e apareça através da minha vida. Que a Tua misericórdia nos alcance nessa noite e que Tua palavra, Deus, ela atinja o alvo que o Senhor deseja alcançar nessa noite, que é os nossos corações. Não deixa que Satanás roube, Senhor, a semente que será lançada nessa terra fértil, nesse lugar, e que ela possa produzir frutos de arrependimento, frutos do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. A palavra que nós acabamos de ler aqui,
o apóstolo Paulo, ele vem tentando expressar e tentando falar para os irmãos ali, né, de Romanos, e ele começa a dizer o quão é difícil o ser humano, ele conduzir a sua vida espiritual, que normalmente, e é claro que isso é comum, ela corre junto com a nossa vida material até mesmo, e a nossa vida a gente anda com o intuito de sempre estar agradando ao Espírito. A nossa vontade é essa, e é isso que ele vem dizendo que o desejo dele, a vontade dele é sempre fazer as coisas que agradam ao Espírito. Mas existe um grande vilão aí, que não é vilão apenas de Paulo, mas é um vilão de todos nós, que é a nossa natureza humana. E ele vem dizer aqui que ela é o quê? Pecaminosa. E é essa grande dificuldade. E é isso que tem atrapalhado muitas pessoas de prosseguir nos caminhos do Senhor. Quando nós escolhemos andar com Cristo, e é por isso que Paulo ele vem dizendo aqui, que quando ele quer fazer uma coisa que ele deseja, quando ele menos espera, ele já fez aquilo que ele não quer. E andar com Cristo é essa grande dificuldade. Andar com Cristo é esse grande obstáculo que nós temos que vencer. Que eu sempre digo aqui em todas as ministrações que eu faço nessa igreja, eu sempre repito, que o nosso maior adversário é nós mesmos. E cabe a mim e a você escolher, fazer uma escolha. E essa escolha é prosseguir. Porque Paulo vem dizendo aqui, a nossa natureza, ela é pecaminosa. Certo dia, Jesus, depois de ter participado da sua última ceia, juntamente com seus discípulos, a Bíblia conta que Jesus, ele chama alguns dos seus discípulos e vai até um lugar chamado Getsemane. E Jesus vai orar. A Bíblia conta que Jesus subiu e com ele os discípulos foram, e ali pelo caminho daquele lugar, os discípulos, Jesus falou, fiquem aqui e me esperem, que eu vou subir e vou orar. E a Bíblia conta que Jesus ele subiu e ele começou a orar naquele lugar. E quando Jesus foi orar no Getsemane, Jesus já tinha certeza de que estava chegando o momento em que ele seria crucificado. E a Bíblia conta que ele colocou seu rosto em pó e começou a orar. E no momento que Jesus orava, a Bíblia conta que veio sobre ele uma angústia, uma tristeza muito forte. Que ele chegou a comparar ali como algo que destruía ele. De tão forte que era aquela tristeza, que era algo que destruía ele. E a Bíblia conta que Jesus, terminado de orar, ele desce e vai até os discípulos que tinham ficado aguardando, e quando ele chega, encontra-os dormindo. Nós tivemos aqui uma apresentação, quem teve aqui no domingo passado, foi no sábado, na verdade, a apresentação, né, da coreografia. Foi no domingo? No domingo. Verdade. Obrigado, Carol. No domingo. E aquela representatividade, saiu. Vamos simplificar, aquela representação que foi feita aqui, vou ilustrar para quem não estava aqui, era uma noiva deitada sobre um colchão, que simbolizava uma cama, né, dormindo. Enquanto a igreja estava ali passando por aflições, a igreja estava dormindo. E aconteceu o mesmo com Jesus. Enquanto Jesus estava em uma batalha espiritual muito forte, os seus discípulos dormiam, cochilavam. Aí você me pergunta, mas por que essa comparação, o que tem a ver com o que a gente acabou de ler? Tem tudo a ver. Paulo ele vinha dizendo assim, olha, quando você sentir vontade de fazer as coisas certas,
Satanás vai inventar alguma coisa para você fazer errado. E ele vai fazer o quê? Roubar a tua atenção. E foi isso que aconteceu com aqueles discípulos. Enquanto Jesus orava, eles se distraíram por algum instante, porque eles estavam ali, segundo eles, estavam guardando Jesus para que nada acontecesse com Jesus. Porque quem andava com Jesus sabia que Jesus estava sendo perseguido. E eles falaram: não, Senhor, vai lá, que nós vamos ficar aqui vigiando. E quando Jesus volta, enquanto eles dormindo. E eu tenho visto, nós temos visto hoje, a igreja do Senhor em um grande cochilo, vamos dizer. Talvez seja a palavra correta. Em um grande cochilo. É difícil fazer as coisas certas? É difícil. A gente vai continuar depois lendo aqui, e você vai ver que quando Jesus começa a falar ali para aqueles discípulos: olha, vocês não conseguem por um instante vigiar. Ele começa a dar um alerta. E o mais interessante de tudo isso é que quando Jesus, aconteceu tudo isso, Jesus se entregou, foi preso, foi crucificado e foi morto. Mas Jesus sabia que a gente por ter uma natureza pecaminosa, como o apóstolo Paulo descreve aqui, por a nossa natureza já ser algo que como que eu posso dizer, mecânico para o pecado, que mesmo você ali por uma distração, por muito que você vigie uma hora ou outra, ele sabia que a gente ia dar uma escorregadinha. E quando Jesus morre e sobe para ter com o seu Pai, ele diz: eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfão. O que ele deixa? O Espírito Santo Consolador. E quem que convence o homem, quem que alerta o homem quando algo que ele está fazendo está errado? O Espírito Santo de Deus. Então, Paulo vem fazendo uma comparação aqui, e logo a gente descobriu aqui o segredo. O Espírito Santo é a chave para que você identifique. Paulo vem dizendo: olha, eu tento de todas as formas, mas quando eu vejo, eu já fiz, mesmo eu não querendo, eu já pequei. Mas por que Paulo, ele identifica o seu pecado? Porque ele tem uma natureza pecaminosa, mas ele tem uma coisa com ele, que é muito maior do que a natureza pecaminosa que está dentro dele, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, que é o nosso despertador, o nosso alerta para o pecado. Recentemente fizeram uma campanha aí, que as mulheres andavam com um apito dentro do trem, o metrô, contra os abusos, e as mulheres, o que elas faziam? Foi dado para ela um apito, algumas pessoas adotaram. Então, se você estiver no metrô aí, não passe longe, pelo amor de Deus, vocês estão apertados demais, vê uma mulher com apito, não encosta nela. Porque a campanha dizia o seguinte: quando alguém encostar em você e você perceber que aquela pessoa está com má intenção, você apita dentro do ônibus. E aí, meu amigo, se essa mulher apitar, é melhor que ninguém seja identificado, senão o couro come. E é isso que também acontece. Talvez você pense assim: poxa, nada a ver com o que você falou agora. Mas é isso que o Espírito Santo faz com a gente. O Espírito Santo funciona como um apitinho aqui. Quando você sentir, quem tem essa comunhão com o Espírito Santo, quando você faz algo de errado, ele dá um apito. E você diz: opa, um alerta aqui foi dado. E não posso ultrapassar isso aqui. No capítulo 8 agora, a gente vai continuar lendo no capítulo 8, e a gente vai ler o versículo de número 3. Não, versículo 4, desculpa. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivamos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana.
Olha só. A gente que conhece a Deus e tem o Espírito Santo de Deus, a gente fez uma escolha. Quando você aceita Jesus, você entrega a sua vida para Jesus, você já não anda mais e nem faz mais as suas vontades. Por que eu falei no início que existe uma grande dificuldade hoje e uma facilidade em as pessoas deixarem os caminhos do Senhor? Por quê? Porque ela acaba deixando que a sua natureza humana seja muito mais forte, mais predominante dentro dela do que a natureza de Deus. E o que tem acontecido hoje? O que tem acontecido hoje é que assim, é difícil andar com Deus? É difícil, não é fácil andar com Deus, mas é algo gostoso e gratificante. Mas sabe por que as pessoas escolhem a não andarem com Deus? Porque muitas das vezes, elas não conseguem vencer a sua natureza humana. Aí você me pergunta, pastor, mas como que eu faço para vencer a minha natureza humana? Porque a Bíblia vem dizendo aqui que a natureza do homem, ela é pecaminosa, mas ela não é invencível. Nós temos essa natureza, esse instinto pecador dentro de nós, mas isso não nos faz ser pecadores e conformados com isso. Nós temos que lutar contra isso. Temos que lutar com todas as forças. E Paulo, ele vem dizendo isso aqui, mas Paulo, ele fez de tudo, para que a natureza de Deus prevalecesse e vencesse a natureza humana que estava dentro dele, a ponto de perder a sua própria vida. E aí, quando fala de perder, é aí que a gente acaba escolhendo a nossa natureza humana. Porque o que a gente hoje não consegue é não perder. E andar com Cristo é isso. É você perder um pouco dos privilégios. Andar com Cristo e não pecar é você andar contra a sua própria vontade. E por que muitos não conseguem? Porque a nossa vontade às vezes é muito maior e aparentemente muito melhor do que a vontade de Deus. Mas isso é uma grande ilusão. Isso é uma grande ilusão. E o mais entristecedor. Gente, por que eu escolhi essas palavras difíceis para falar? Porque eu não consigo simplificar. Vamos fazer mais simples. Algo que mais nos deixa triste é, sabe o quê? É a gente arrumar desculpa muitas das vezes para não assumir que foi uma fraqueza nossa. Isso aqui nos entristece. Sabe o quê? Vou resumir em umas palavras mais simples. É você ver pessoas, vou usar um exemplo que o pastor Silvio falou aqui na última ministração dele. Quando a pessoa, ela abandona os caminhos do Senhor, primeiro ela abandona Jesus, depois ela abandona a igreja. E sabe o que mais entristece? É a pessoa não ter a coragem de assumir e dizer assim, foi uma fraqueza minha. Elas buscam culpa em alguém. É a igreja que fez isso. Foi o pastor que falou isso. Foi o irmão fulano que falou isso, por isso que eu abandonei. Não devemos fazer isso. Nós temos que entender que nós temos uma natureza pecaminosa, que tudo que a gente for fazer, 98% é coisas que não agradam a Deus, é fato. Não adianta a gente querer, vamos falar um linguajar aqui mais novo, né, que o pessoal tem. Não adianta a gente querer pagar de forte, de santo e dizer, não, 50% da minha vida é santidade, a outra 50% não. 98% da gente não presta mesmo. Só 20% aí que presta. Eu estou colocando assim, e olha que tem gente que nem os 20% não tem.
Só que você tem que ser homem e mulher para assumir isso. E dizer, eu não tenho, a minha natureza, ela é pecaminosa mesmo, a minha carne, ela não presta mesmo. E nós temos que ser assim com Deus, temos que começar a ser real com Deus. Temos que começar a ser real com Deus. O problema é que a gente bota a culpa em Deus, a gente bota tudo sobre Deus, a carga a Deus, olha, me livra de todos os males. Cara, que é você que tem que livrar. Deus, Ele já fez tudo que tinha para fazer por nós, Ele já nos deu o direito de entrar no céu com a natureza que nós temos, irmã Sandra. Você consegue entender isso? Nós éramos para nós não ter direito nenhum. Nós nascemos já de uma natureza pecaminosa, já nascemos já com o nosso, vamos dizer assim, é algo que seria já predestinado. Mas como dentro do Evangelho do Senhor nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que Cristo, Ele liberta, Ele salva, Ele purifica, por mais que os nossos pecados sejam escuros, sejam imundos, Ele nos perdoa. E Ele ainda nos ama, como o pastor Ronaldo falou aqui agora há pouco. A gente pode ser infiel como for, mas Ele é fiel conosco. E Ele disse que nós teríamos o direito de entrar no reino do céu. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não importa. Talvez Satanás esteja dizendo para você aí que os teus pecados são algo envergonhador, são algo que nunca vai ser perdoado, que eles são tão imundos ao ponto de Deus não aceitar você. É mentira do diabo, é mentira. Eu sei que quando você sair daqui, quando eu sair daqui, nós vamos pecar, porque é isso que Paulo estava dizendo. Olha, não adianta, a gente tenta fazer as coisas certas, mas quando a gente viu, a gente já fez errado, cara, não tem jeito. A nossa natureza é pecaminosa, mas não é isso que vai nos decidir, que vai decidir por nós o nosso final. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E Paulo vem dizendo assim: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então qual o segredo para que a gente consiga vencer essa natureza nossa pecaminosa? É andar na contramão e fazer tudo aquilo que a gente não quer fazer. Isso é o mais difícil. E tem uma coisa que eu estava orando a Deus essa semana, falando com Deus no meu trabalho, e o Senhor falou muito forte no meu coração, pastor Ronaldo, sobre, sabe o quê? As coisas prontas que já estão. Hoje Satanás vem trabalhando com uma seguinte informação. Ele traz tudo pronto para você não precisar ter que se preocupar com nada. Talvez você não esteja entendendo, eu vou tentar aqui simplificar para você. É difícil hoje a tecnologia ter avançado de uma maneira tão grande, e tecnologia não é ruim, mas é um dos meios que mais tem crescido nos últimos tempos. E foi por isso que eu escolhi fazer gestão em tecnologia, porque eu sei que é algo que vai crescer muito forte aí. Hoje eu faço gestão da tecnologia, mas existe um perigo muito grande nessa evolução da tecnologia. Você vai entender por quê. Vou explicar aqui. Satanás, ele já aproveita a nossa preguiça, que muitas das vezes, de ler a Bíblia, e ele diz, não, manda lá um versículo do dia para você, já está ótimo, né? Hoje quem tem a Bíblia instalada aí, recebe o versículo do dia. Alguns vai abrir e vai ler, outros vai puxar para o lado e fechar aquela página. Escuta que você vai entender aqui o que eu estou dizendo. Ontem eu baixei um aplicativo que o Luiz tinha me pedido para me baixar. E aí eu baixei o aplicativo, pastor Ronaldo, eu coloquei meu nome e meu CPF. Quando eu coloquei o meu nome e o meu CPF, apareceu todos os meus dados. Endereço da minha casa, só não apareceu o número da minha casa. Nome da rua, CEP, nome da minha mãe, nome de todo mundo lá aqui. E eu falei, ué, mas eu não tinha que preencher esses aqui, já estava tudo preenchido para mim.
A tecnologia está fazendo o quê? Te dando coisas prontas já. E sabe o que tem? Tem muitas pessoas aí que elas não vão mais para a igreja, sabe por quê? Porque elas acompanham a igreja virtualmente. YouTubers. Discípulos de YouTubers. E o que o YouTube faz? Ganha a vida dele com o YouTuber. Se ele falar algo que desagrada a você, você vai deixar de seguir ele. Preste bem atenção no que eu vou falar, para vocês não entenderem e achar que isso aqui é besteira. É muito fácil você dizer que é cristão e assistir um culto pelo YouTube. É muito fácil, cara. Você nunca vai ter conflito com o irmão, não vai ter irmão olhando torto para você, irmão que vai esquecer de dar a paz do Senhor para você. As palavras do YouTube são sempre palavras, né? Você vai vencer, você vai conseguir. Mas prestem bem atenção. Satanás está simplificando. Satanás não trabalha mais, queridos, com esse negócio de ficar implantando demônio aí para manifestar e você cair. Não. Ele se infiltra de uma maneira que você nem percebe. A Bíblia diz que ele vem com sapatinhos de veludo. É bíblico. E sabe o que está acontecendo? Esfriamento espiritual, Carol. Para que eu vou para a igreja sendo que eu tenho um YouTube em casa? Pastor X, que a palavra dele é poderosa, salva, liberta, e os comentários dele lá é maravilhosamente. As pessoas não vão mais buscar ao Senhor Jesus, elas já têm tudo pronto. Tem os versículos do dia, cara. Para que eu preciso ir na igreja ter um versículo do dia que eu posso ler aqui? Para que eu vou pegar a Bíblia de papel? Sendo que o versículo do dia aparece para mim, eu nem preciso abrir, aparece na tela lá, na hora que eu estou lá no Instagram, no Facebook, aparece o versículo do dia, eu leio, tudo pronto. Satanás está simplificando, entregando tudo na sua mão para você, prontinho, para que você não tenha que ter esforço nenhum com nada. Qual é mais fácil hoje, uma pessoa sair da igreja ou ela entrar na igreja e ficar? Sair é bem mais fácil, sabe por quê? Porque as pessoas não estão mais firmadas. O alimento que elas têm comido hoje não tem sido um alimento sólido. E sabe o que acontece? A gente não busca. Tudo que dão a gente vem e pega. Porque a gente só quer algo pronto. O YouTube só dá a parte boa. Pode ver se tem lá cajadada nos YouTube. Não tem. Só tem palavras maravilhosas. Não sou contra o YouTube, cara. Que não te falei, eu faço gestão da tecnologia, vai avançar, é uma coisa que eu escolhi porque eu sei que é algo bom. Mas prestem atenção, não fique em vídeos de YouTube. Vá para a palavra do Senhor, questione a Deus, comece a perguntar as coisas para Deus, comecem a desafiar mesmo assim, dizer, Deus, olha, eu estou vendo essa situação aqui, Senhor, mas eu não me conformo com isso. Começa a questionar Deus, começa a perguntar para Deus, começa a buscar dentro da palavra de Deus. Sabe o que é algo que é muito complicado hoje? É que hoje as pessoas estão, até elas vão para a igreja, elas não deixam de ir, elas vêm. Mas sabe o que acontece? Facilmente elas se ferem, se machucam. Sabe por quê? Porque a gente está começando a se conformar com esse evangelho que nós vivemos hoje, confortável. Vou explicar aqui algo para vocês e vocês vão entender. O evangelho do Senhor, a palavra do Senhor, ela vem nos dizendo, nos alertando, que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriariam. Isso é a palavra do Senhor que vem dizendo. Mas sabe qual é o problema? Isso já começou a acontecer há muito tempo. O evangelho do Senhor já começou a se esfriar há muito tempo. Só que vai chegar um momento em que vai se esfriar de tal maneira, Carol, de tal maneira, que o pecado vai se tornar algo tão comum, que ele vai ser praticado nas igrejas, de uma forma natural, em que não vai mais acusar a pessoa. Sabe por quê? Porque com esse esfriamento, o Espírito Santo do Senhor, automaticamente ele se distancia. E se ele se distancia de mim e de você,
a gente não consegue identificar que aquilo ali é pecado. E a gente começa a pecar achando que não é pecado. Se eu estiver errado sobre isso, eu não acredito que eu esteja errado sobre isso. Hoje em dia, já tem muitas coisas que as pessoas elas fazem que é pecado e que elas acham que não é pecado. A palavra do Senhor, ela vem dizendo que ela se renova a cada dia. Preste bem atenção no que eu vou dizer. A palavra do Senhor se renova a cada dia, mas ela nunca se modifica. Não adianta. E sabe o que está acontecendo hoje? Modificações, Joyce, ministrações que vêm modificando a palavra do Senhor, e eles usam, sabe o quê? Ela se renova a cada dia, irmãos. A palavra do Senhor se renova a cada dia, e elas infiltram nas nossas mentes, e a gente diz, é verdade, ela se renova, mas não confunda renovação com mudança. Ela se renova, mas ela não muda nunca. Deus não mudou. O que era pecado há 2019 anos atrás, ainda continua sendo e ainda continuará. E tem pessoas que estão pregando o Evangelho de uma maneira a qual, e talvez não seja nem culpa dela. E não é culpa dela. Não é culpa dela. É muito bom buscar conhecimento da palavra do Senhor. Mas você está buscando dentro da palavra do Senhor? Ou você é seguidor de YouTuber? Ou você se alimenta só do YouTube? Que não sou contra, tá? Não entendam que eu estou sendo contra o YouTube, não. Creio que depois que a gente terminar isso aqui, será editado e vai para o YouTube. Não é ruim. Mas nós estamos aqui, ó. A gente ora nas sextas-feiras. A gente faz jejum. A gente paga um preço. Pastor Ronaldo sabe muito bem que não é fácil. Se perguntasse para ele o que é melhor, só sentar num banco e ouvir, ou ter que estar à frente de um ministério? Não tenho dúvida que sentar num banco e ouvir é muito melhor. A gente não tem tantos problemas assim, mas não. Deus, Ele nos escolheu para isso, Ele nos separou para isso, Ele nos colocou aqui para isso. Então, queridos, entendam, servir ao Senhor Jesus não é andar confortável. É o que Paulo vem dizendo aqui. Ele vem dizendo o seguinte, olha, você quer muitas das vezes fazer as coisas certas, mas você não consegue. Mas só que ele vem dizendo assim, ele não vem orientando você a procurar atalhos para facilitar a sua vida, não. Vou dizer uma coisa aqui para vocês, servir a Deus é você andar na contramão da vida, é você fazer tudo aquilo que a tua natureza humana diz para você não fazer. E isso é difícil. É difícil, querido. Você nunca vai ver a gente aqui pregando e dizendo que servir a Deus é muito fácil, é tranquilo, é isso. Não, é difícil. Mas a gente vai pregar o seguinte, que se você permanecer até o fim, você será salvo. Não se iluda com essa coisa de grandes promessas, que não, como o pastor Ronaldo falou aqui, olha, se você dizimar aqui, se você ofertar, se você trazer a tua primícia, Deus Ele vai te dar algo grande, Deus vai te dar, independente do que você venha, porque Ele é fiel para cumprir na tua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, andar com Cristo é fazer aquilo que você não deseja fazer mesmo, é você identificar que a tua natureza humana não quer fazer, e você bater o pé e dizer, eu vou fazer porque eu sei que isso é a minha carne querendo se desviar das coisas certas. Siga a natureza do Espírito Santo de Deus, que é aquela que aparentemente parece que é ruim para nós. Parece que é ruim. Parece que a gente não vai conseguir. Não procure atalhos. Ninguém vai chegar no céu por atalhos. A gente vai ter que lutar até o fim. A gente vai ter que chorar. Pastor, mas vai ter momentos de alegria? Muitos.
Você vai ter muitos momentos de alegria. Não pegue isso como uma mensagem de que você vai, servir a Deus vai ser algo chato, vai ser ruim. Não, vai ser maravilhoso. Mas tem uma alegria aí, que é ilusão, que é essa natureza da nossa carne, essa natureza pecaminosa quer nos levar, dizendo para você que a igreja é coisa chato, que servir ao Senhor é chato. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você encontrar um problema na igreja e você sair por causa desse problema, você vai ir para uma outra que aparentemente vai ser legal, mas você vai encontrar os mesmos problemas lá, talvez acrescentado de mais uns ainda. Então, queridos, se firme no Senhor, comece a ler a palavra do Senhor, buscar entendimento da palavra dEle, buscar conhecimento de Deus, e tenha consigo a certeza de que servir a Cristo é andar na contramão da vida, é fazer mesmo aquilo que a tua natureza humana quer fazer, e você dizer, não vou fazer, eu prefiro a natureza de Deus do que a minha natureza. E qual é a natureza de Deus? É você andar em retidão, é você andar em santidade. Isso custa alguma coisa? Custa muito. Você vai chorar muito às vezes, mas você também vai sorrir muito, você vai se alegrar muito. E exemplo disso é a Cíntia, né, Cíntia? A Cíntia estava triste porque ia ter um casamento, só ia casar no cartório, ia ter apenas um jantar. E Deus, Ele surpreende. Aquele que serve o Senhor, querido, de maneira alguma fica... O Carol e o Carlinhos. Carol e o Carlinhos iam fazer uma festa, mas também não era aquela mega festa, né, Carol? Mas o Senhor foi lá, não, você merece, você é minha filha, você é meu filho. Vocês estão na minha presença, queridos. Quem anda com Deus, de maneira alguma vai viver de migalhas, nem de misérias. Estou mudando o discurso, né? Parece que estou contradizendo tudo que eu disse. Não, é porque eu quero que você entenda o seguinte: vale muito mais a pena chorar na presença do Senhor, porque aqui você tem um Consolador. Mas quando a gente deixa tudo isso e quer viver com a nossa vida, com a nossa natureza, que não serve, não é coisa boa seguir a natureza, a gente chora muito mais. E o choro é bem pior, porque não tem o Consolador. A palavra do Senhor fala que o Espírito de Deus não habita em templo sujo. Aí você diz, poxa, mas a gente peca todo dia, nossa natureza é pecaminosa, tem algo errado aí no que você falou? Não, nós pecamos todos os dias, mas todos os dias nós estamos aqui inconformados com isso. E quando a gente segue a natureza humana, até aquilo que nos pesava a consciência não pesa mais. A gente peca com naturalidade, e muitas das vezes a gente peca coisas que alegram realmente, de fato, o nosso coração. Mas escuta que eu vou dizer uma coisa aqui para você. Nem sempre aquilo que alegra o teu coração, alegra o coração de Deus. Questione, pergunte a Deus, Senhor, isso te agrada? Deus, isso te agrada? Temos que começar a questionar a Deus, começar a perguntar para Deus, e Ele vai nos falar, querido, Ele vai nos dizer. Já estou estourado no horário, já estou terminando aqui, vou ler só mais um versículo para a gente terminar. Capítulo 8, versículo de número 6. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Queridos, quando alguém morre espiritualmente, nada pesa na consciência dele. Nada. Sabe por que o mundo está assim? Porque muitos têm morrido espiritualmente, e o pecado já não mais o constrange. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu quero dizer algo para vocês, a última coisa que eu vou falar antes da gente orar. O nosso galardão não é aqui na terra. Então, não busque aquilo que te alegra aqui, na sua natureza humana, lógico.
Mas lembre que você vai renunciar a muitas coisas, mas um dia você vai se alegrar, e esse dia será eternamente. Quero que você decore muito bem essa palavra, eternamente. Eternamente é quando você estiver no céu, que não haverá mais tentação, não haverá mais pecado, não tem quem te tire de lá. E da mesma maneira, aqueles que não forem para lá também não poderão sair de lá, do lugar de tormenta. Jones, consegue baixar um pouquinho a luz, nego? A gente vai orar a Deus agora. Eu quero chamar o pastor Ronaldo aqui. Quero agradecer pela oportunidade que foi me dada. Espero que a igreja tenha compreendido a palavra do Senhor e que Ele possa continuar falando aos nossos corações. Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Nós vamos falar com Deus. A verdade é que com as nossas forças nós não conseguimos, irmão. Diante da nossa tentativa humana, eu poderia dizer para você que é impossível. Mas com a ajuda do Espírito Santo, a gente luta. A natureza humana, ela vai sempre ser tendenciosa ao erro. Curve agora a sua cabeça. Espírito Santo, infelizmente, por causa do pecado, a maldade, ela se espalhou. A maldade, ela é muito forte. Nós vemos tantas coisas acontecendo nos nossos dias. Deus, nós presenciamos tantas atrocidades, pessoas cometendo contra outras pessoas coisas que o Senhor abomina, que o Senhor disse que não era para acontecer. Nós presenciamos, ó Deus, nós vemos homens, mulheres agindo contra aquilo que o Senhor estabeleceu, dizendo que não era para acontecer, e eles por muitas vezes fazem. Deus, não deixa que nós hajamos assim. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso ajudador. Quando o pecado tentar ser mais forte, quando o pecado tentar fazer com que as ações não sejam aquilo que o Senhor quer, exatamente o que Paulo estava dizendo. Ele disse que aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia. Aquilo que ele não queria, ele fazia. Contrariedades, vontades, desejos, consciências. Mas o Teu Espírito, que está escrito lá em Romanos 8, dizendo que aonde o Teu Espírito habitava, agia, agora já não há mais condenação, já não há mais acusação, já não há mais interferência. É isso, Deus, é voltar à essência, é voltar ao Adão ainda não
corrompido, é voltar, Senhor, ao Éden, é voltar ali quando nós andávamos juntos, quando nós caminhávamos juntos, quando ao entardecer nós conversávamos. É isso, Deus, é isso que falta. Não é quando escurece o diabo ser prevalecedor da nossa vida, não, mas é quando entardece. Nós sabemos que o Espírito Santo vem, fala conosco, medita com a gente, e nós somos, Senhor, transformados em glória, porque essa é a tua vontade, esse é o teu querer. A tua palavra, Deus, fala lá no livro de Apocalipse sobre vestes novas. A tua palavra fala sobre em bater a porta, o Senhor abrir e ceiar conosco. Então nos ajuda. Espírito Santo, faz aquilo que o próprio Jesus disse que você faria. Seria o nosso consolador, nosso ajudador, seria aquele que ia interferir na nossa vida de maneira positiva. Eu não imaginava que era lindo assim. Há tantas coisas, Deus, há tantas coisas que a gente precisa consertar. Há tantas coisas que a gente precisa melhorar na nossa vida. Nos ajuda, sozinho a gente não consegue. Sem a tua força a gente não consegue. Sem o teu mover a gente não consegue. Então nos ajuda. Nos ajuda quando a gente estiver sem força. Nos ajuda quando a gente estiver limitado. Nos ajuda quando a gente estiver se arrastando. Nos ajuda quando a gente não conseguir mais. E se não tiver ninguém, um amigo, se não tiver uma igreja, se não tiver, Senhor, um parente, você estará lá, Espírito Santo. Vem com a tua mão, Senhor, sobre a nossa vida. É tudo que nós precisamos. É tudo que nós precisamos. Sem ti é impossível. Sem ti é impossível. Sem ti é impossível. Nós somos seres que precisamos melhorar todos os dias. Ajuda na nossa construção de caráter. Ajuda na nossa construção de caráter. Nós precisamos tanto disso, Jesus. Então venha sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Vamos encerrar nosso culto, lembrando que quinta-feira temos célula lá na casa da Cíntia, Rede Almar, as demais células, sábado, tribo, uma nova história. Se você ainda não participa de uma célula, amém? Eu tenho certeza que eu vou até tomar isso como testemunho, mas depois que a célula começou a ser realizada na casa da Cíntia, grandes coisas aconteceram, né, irmã Sandra? Grandes coisas.
Eu lembrei quando a Fabrícia começou a fazer a célula lá na casa dela, e ela testemunhou isso, falando sobre o mover de Deus, o agir de Deus. Então, irmão, se você ainda não participa de uma célula, não fique de fora. Que Deus possa abençoar você poderosamente. Domingo, o nosso culto é às 10 horas da manhã, nossa ceia, amém? Não falte. Quem é salvo não perde ceia, amém? Quem é salvo não perde ceia. Pastor, sou batizado, estou legal, estou de boa, é nós. Então, irmão, é nós na fita. Isso aqui é a grande celebração, é a única, Caio, é a única que será repetida no céu. Você sabia? É a única de toda a Bíblia. Não fala de culto adorar, não fala, mas fala que haverá uma grande ceia. E nós estaremos lá. Estaremos lá, meu amigo. Imagina o tamanho da celebração que vai ser. Então até lá a gente treina aqui em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos para os céus. Tem alguém que fez aniversário essa semana? Não está aí? Então vamos orar. Tem cantina? Tem? Amém? Então a cantina ali, espertinha. Irmão, está orado, tá? O que tiver ali não engorda, quem engorda é você. Então fica frio. Então que Deus abençoe. Adriano, estava com saudade de você. Amém? Estava com conjuntivite? Quando você estiver assim, vem me dar um abraço, em nome de Jesus. Estou brincando, irmão, eu gosto de trabalhar, tá? Então que Deus abençoe. Estenda as mãos para os céus. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por este culto, pela tua presença, pelo teu mover, pelo teu agir, que tudo que foi feito aqui, realizado aqui, foi para a honra e glória do teu nome. Despede-nos em paz, nos dá uma semana abençoada, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, domingo, que todas estejam na tua direção, que o Senhor possa nos guiar, nos conduzir, ser aquele que vai nos guardar de tudo aquilo que vier, Senhor, para destruir a nossa vida. Abençoa a nossa família, abençoa as crianças, do menor ao maior, que todos possam sair daqui tocados e abençoados pela tua presença, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do doce, do amado, do querido, do incomparável Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje para todos sempre, porque se Deus é por nós, agindo Deus, posso todas as coisas. Igreja do Senhor, todos digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus.